coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Você sabe o que é autoaceitação? Nutre constantemente sentimentos de inadequação? Você se censura e se reprova a cada erro que comete? A autoaceitação é semelhante à autoestima, mas tem mais a ver com a maneira que a pessoa se sente consigo mesma. A autoaceitação é amar-se plenamente, louvando as suas virtudes e suas características únicas, a forma de agir, o jeito de andar, de falar, etc. Na Seichonoye, o que aceitamos em primeiro lugar e incondicionalmente é que somos filhos de Deus. Esse é o ponto de partida. Olá, eu sou o preletor Milton Suga. Eu sou a preletora Yara Colombo e esse é o episódio 31 do podcast Vivências. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Yara? Assunto importantíssimo hoje, não? Mega importante. Eu acredito que mexe com o coração das pessoas. Ele é importante, talvez não porque seja tão confortável para quem vai mexer com essa questão de se autoaceitar e quem sou eu? Quem sou eu? Espelho, espelho meu. Né? Diga-se a alguém, enfim. Essa é uma questão filosófica, né? Filosófico-doutrinária, e hoje a gente vai aqui no nosso episódio 31 responder. E eu vou já dizer que se a gente vai responder a questão quem sou eu ou falar sobre ela num episódio como hoje, a gente precisa ter uma convidada à altura para esse assunto. Então, vamos receber aqui, estamos aqui já na presença da aspirante à preletora da sede internacional, gigante, do tamanho do universo, preletora Silvana Cassimiro de Souza. Bem-vinda, preletora. Muito obrigada, muito obrigada. É uma alegria estar com vocês. E a preletoriana já chega, né? Alguma coisa à altura. Não sei nem por que ela está falando isso, tá? Eu acho que é porque eu tenho 1,80 m. Acho que deve ser isso. Muito obrigada pelo convite. A gente que está feliz, né? Com toda certeza. Com essa oportunidade. Aliás, essa introdução que eu li no início aqui do nosso podcast, do nosso programa Vivências, está na revista, deixa eu pegar aqui, revista Mundo Ideal, de novembro de 2023, cujo tema da capa é autoaceitação, escrito pela preletora Silvana Cassimiro de Souza. Yara. Então, já para aproveitar bordões, hashtag fica a dica. Vamos ler aí o artigo depois de você escutar o podcast, para realmente consolidar o assunto dentro do coração. E aí, para a gente começar a conversar, essa questão aí de complexos, por exemplo, características, como lidar com essas questões, já pensando na parte até talvez física mesmo. Quando eu era pequena, aliás, eu nunca fui pequena, vamos pensar que eu nasci com 4,50 kg, não era pequena, né? 4 quilos e um pouco. Sei lá, mais ou menos nos 14 anos, eu ia comprar sapato e eu calçava 39. E eu cheguei muitas vezes a pedir para minha mãe, não, olha, esse 38, esse 37 tá ótimo no meu pé, para não falar que eu calçava 39 porque era um número muito grande, esbarrava no tamanho do sapato dos meus colegas de escola, então eu não queria ter um pé grande. Eu já era grande, já era mais alta, já era a última da fila, era complexo.
assim, acho que as pessoas, talvez todo mundo que está assistindo tenha algum ponto. Não é tão simples lidar, mas é necessário, né? Sim, sim. Comigo foi ao contrário, né? O contrário, totalmente ao contrário, porque eu sempre fui pequena. Eu digo que eu tenho 1,5 m, mas na verdade, vou ter que contar a verdade, é menos, tá? Menos, eu tinha muito complexo, tanto que eu usava a roupa da sessão infantil. Eu lembro até hoje de uma blusinha cor-de-rosa, de uma saia jeans na loja infantil. Nossa, com 18 anos não entrava no cinema porque eles não deixavam, porque eu era muito pequena, muito, menos de 1,5 m, então eu tinha esse complexo de na escola, por exemplo, no 7 de setembro, que a gente desfilava, eu era a última. Aquilo para mim era horrível, eu era a última da fila. Toda vez eu odiava 7 de setembro, porque eu era a última da fila. E isso eu fui interiorizando esse sentimento. Aí, no final das contas, não era só isso, né? Não era só, tinha muito mais coisas, né? Mas eu penso que, para mim, os maiores complexos foi a altura. Eu ainda achava que eu era gorda, achava que era feia, e o meu olho era torto, né? Porque eu tinha um estrabismo muito acentuado, então eu não olhava para as pessoas. Então, quando eu brinco assim, que eu entrava nos lugares, ninguém me via sair, ninguém me via entrar, é porque, na verdade, eu me sentia assim, esse ser pequeno mesmo, né? Em todos os aspectos, porque eu não era gorda, era feia, era baixinha, o olho era torto, então eu era essa pessoa que não me sentia, não me sentia confortável, né? Não me sentia, como diz aqui o texto, né? Eu não me sentia inadequada. Eu estava sempre me sentindo inadequada nos lugares, então não tinha valor, não tinha nenhum valor. Era mais ou menos assim que eu me sentia, né? E tem outro ponto também que me deixava mais que esse sentimento de inferioridade, era a condição financeira, né? Porque os meus pais eram bem pobres, a minha mãe lavava roupa para casa, lavava roupa para fora, né? Em casa e fora, né? Lavava roupa para fora e depois ela foi aprendendo a costurar por correspondência, Instituto Universal Brasileiro, lá para os mais experientes, né? E ela foi aprimorando e foi melhorando. E o meu pai, ele era carpinteiro e pedreiro, né? Então, a condição ela não era boa, né? A condição não era boa, então tinha essa questão de que ninguém ia na minha casa porque eu tinha vergonha, né? Aí eu achava que todo mundo tinha uma casa melhor, tinha uma vida melhor, tudo dos outros era melhor. E para mim, aí eu me sentia que eu era a pior das pessoas. E foi Hilton assim. também teve Isso. essa situação? Tive também, né? Tipo, meu complexo era um complexo de inferioridade muito grande. Isso foi interiorizando para mim a ponto de afetar a minha autoconfiança. Eu não tinha autoconfiança nenhuma. Tudo que as pessoas terceiros diziam sobre mim, eu acreditava e acreditava piamente que não era possível eu conseguir sair daquela situação. E isso foi interiorizando de uma maneira tão forte que isso me fez uma pessoa muito tímida mesmo. Eu não conseguia falar com ninguém, não conseguia conversar com ninguém. Pra vocês terem uma ideia, na minha infância, eu tinha vergonha muito até de pedir para a professora, né, chamar de tia, para ir no banheiro. Cheguei a fazer o número 2 nas calças, né, e fiquei boa parte da escola disfarçando o cheiro e o jeito ali para chegar em casa e poder tomar aquele banho, né? Então eu não conseguia me comunicar. E isso, conforme eu fui crescendo, o complexo de inferioridade foi crescendo de tamanha forma que o meu medo maior era de morrer sozinho. Porque se eu não conseguia me relacionar com ninguém, conversar com ninguém, eu falei assim, eu vou morrer sozinho, eu não vou ter amigos, não vou ter esposa, não vou ter ninguém, né? E isso vai afetando a nossa autoconfiança, né, Silvana? Sim. E aí, quando o Miltinho fala, preletor Milton Suga, que a gente chama de Miltinho, né? Eu trouxe o livro A Verdade, volume 8, que é justamente, ele fala sobre isso, né? Então, ele diz que essa autoconfiança, que ela surge na mente. Mas, a gente já surge na mente, mas até fazer
essa autoconfiança surge na mente, é um treinamento. Por quê? Por causa dos complexos de inferioridade que nós fomos gravando na nossa infância. Aí o mestre Masaharu Taniguchi, ele dá a dica, tá? Então, a verdade, volume 8, ele fala assim, de que adianta a gente apenas entender essa necessidade de ter autoconfiança se a gente não consegue treinar a forma de cultivá-la, né? Então, ele dá uma dica, ele diz assim, que para cultivar essa autoconfiança, é necessário que a gente possa proporcionar uma espécie de autossugestão para o nosso subconsciente, justamente para a gente subjugar essa ideia, esses sentimentos que nós fomos construindo na mente. Então, ele diz, temos que fortalecer esse sentimento de que somos filhos de Deus, né? Então, se a gente não fortalecer esse sentimento, a gente vai continuar com o sentimento gravado nas profundezas da mente e não vai conseguir. Tudo que a gente quiser fazer na vida, a gente vai travar. E aí a gente vai criando outros caminhos. Ah, eu queria fazer tal coisa. Ah, mas eu acho que não vai dar, eu vou por aqui. Então, eu vou mudando no meio do caminho e eu deixo de construir. Então, ele vai falando sobre isso. E aí tem duas palavras-chave que o professor orienta, que é justamente para isso, que ele fala que nós temos que gravar na mente ousadia e coragem. Olha só, como que a gente sai de um sentimento de inferioridade e vai trabalhar na mente essa ideia de ousadia e coragem. Aí ele fala assim, pode treinar, treina, vai treinando, está aqui na página 194. Nada temo, pois sou filho de Deus. Sempre que tiver de executar alguma coisa, seja o que for, avançarei com ousadia e coragem. Então ele está dando a dica, pois sou dotado dessas virtudes. Sou a ousadia em pessoa, sou a ousadia em pessoa, sou a coragem em pessoa. Então, para quem está nos assistindo, é só repetir, tá? Sou a ousadia em pessoa, sou a coragem em pessoa. E aí, naturalmente, esse aparente defeito que a gente acha que é a timidez, vai sendo eliminado. Por quê? Porque nós vamos começar a formatar a nossa caminhada, a nossa vida, o nosso trabalho e vamos formatando com esse sentimento de ousadia e coragem. Olha a dica que o mestre dá. Fantástico. É incrível. A questão, a gente conhece o ensinamento, lê bastante, assiste muitos conteúdos. Aliás, os amigos também podem se inscrever nos nossos canais, acionar as notificações, estarem sempre aí ligados, né, naquilo que a gente coloca. Tem muita novidade sempre. A grande questão é que, assim, às vezes a gente consegue resolver um buraco, aí vem outro. E parece que a gente resolve um problema, por exemplo, de aceitação física. Puxa, aceitei aqui, aí vem uma questão da autoaceitação financeira. Aí resolve esse, aí vem um outro com a memória. Aí resolve esse, parece que é uma sucessão de coisas e a gente nunca sai disso, parece que nunca se aceita como deveríamos, porque fica olhando para o externo. Isso. A gente fica olhando para esse ser limitado, né? Que é o corpo físico. Então, enquanto a gente não mudar e ter esse olhar focado no Filho de Deus, não vai mudar. Não vai mudar, então tem que focar. Então, eu sempre brinco, chuta, né? Chuta essa ilusão, chuta esses complexos e chuta literalmente chutando mesmo, né? Chuta e leva para fora, vai para fora. E aí segue, vai seguindo. E isso é um trabalho que ele é um dia após o outro. Puxa, esse agora eu estou tendo esse sentimento, então eu tenho que mudar esse sentimento. Amanhã surgiu outro sentimento, eu vou trabalhar na minha mente e vou trabalhando para jogar fora, para eliminar. Então, o treinamento da oração, da leitura e da reflexão, ela é de todo dia, porque a gente vai se ver fazendo exatamente isso, tá? E não é da infância. Hoje, né? Hoje, em determinados assuntos, eu me lembro até hoje, uma vez que a professora Marie me chamou na sala dela, com o professor Mukai. Pronto, eu já fui no desespero. Ai, gente, o que será que eu fiz de errado? Meu Deus, né? Devo ter feito... Então, quer dizer, aquela ideia de que nós somos as pessoas corretas e quando a gente erra, a gente não é capaz de
de se desculpar, né? De se perdoar, né? De se perdoar. Aí você fica com aquilo. Puxa, devo ter feito alguma coisa errada, né? Aí, na verdade, não era nada daquilo. Era para fazer um convite especial e tudo mais. Eu falei, ufa, gente, não foi, né? Mas só que nessa hora me veio assim, tá vendo? Você tem na mente ainda um sentimento de que não é capaz de determinadas coisas. Olha o convite que você está recebendo e o que você está sentindo. Ai, mas será que eu sou capaz, né? Então, hoje eu me treino assim, seja o que for. Seja o que for, eu vou bem, o livro dos jovens, o livro dos jovens. Vencerei infalivelmente, custe o que custar. E eu estou sempre falando, eu não sei fazer isso, não sei por causa disso, porque acho que na infância passei por determinadas situações que me fez ter esse sentimento. Não, isso já foi, Silvana. Para com isso. Então eu me mando cala a boca várias vezes, sabe assim? E eu falo, vencerei infalivelmente, custe o que custar. E nas minhas palestras eu também falo, tá? Eu falo força, garra e determinação. Eu falo o tempo todo, porque isso não é só para as pessoas, é para cada um de nós nessa hora. Então, acho que é esse treino que a gente tem que fazer todo dia. Você me ajuda a organizar, Pletor Milton me ajuda também a organizar aqui, porque são aspectos diferentes, né? Primeiro que me fez pensar aqui é assim, alguém te chama, ao invés de falar, nossa, vou ser premiado, não, fiz alguma coisa errada. Isso. Primeiro pensamento, esse é um aspecto. O segundo aspecto que veio para mim é o de não merecer, não ser merecedor. Né? Você chega, já descobriu que não foi nada errado, é algo certo, e não ser merecedor e questionar, inclusive, suas próprias ações. Não sei se eu perdi alguma coisa dessa fala da Sil. Eu detectei esses dois pontos, né? Que a gente precisa ser merecedor, né? Se sentir merecedor. E hoje eu digo assim, uma vez eu li um artigo na Mundo Ideal bem, bem antigo, creio que foi escrito pelo Dr. Carlos Alberto da Silva, e ele falava no artigo assim, eu quero, eu aceito e eu mereço. E quando eu li aquilo veio em mim, e até hoje, às vezes eu estou fazendo uma atividade e eu lembro, eu quero, eu aceito e eu mereço. Aí eu repito, eu quero, eu aceito e eu mereço. Porque é justamente isso, nós queremos tudo, né? Mas o quanto nós aceitamos tudo verdadeiramente que vem do subconsciente, que vem do interior, né, da mente, e o quanto nós estamos realmente aceitando tudo isso. Então, esse essa reflexão, eu quero, eu aceito e eu mereço. O que eu quero? Eu vou dizer, eu quero isso, eu aceito e eu mereço. Seja o que for que eu quero, eu aceito e eu mereço. Declarar para o subconsciente, eliminar aquilo que não é. A grande oportunidade que as pessoas têm hoje, usando a tecnologia, por exemplo, para trazer aqui um elemento bem, bem atual, por exemplo, não acho tão bacana meu tipo físico, por exemplo, meu rosto, acho que tem tal coisa. Uso um filtro. Põe um filtro e disfarço. Já não sei nem... eu ouvi uma pessoa, uma youtuber falando que em algum momento ela se confundiu tanto que ela já não sabia quem era ela e quem era ela com o filtro. E esse filtro, na verdade, ele está muito presente na nossa vida cotidiana hoje, não? Sim. Outro dia eu estava lendo alguma coisa sobre isso e o autor dizia assim, já é fato comprovado que a vida nas telas e nas redes sociais, né, vai rebaixando, ele vai explicando, vai rebaixando as nossas cognições e as nossas já precárias filtragens, ele fala, porque muitas pessoas não conseguem filtrar. E aí vai contribuindo, na verdade, ainda mais para esse ciclo, que às vezes vira um ciclo que é meio tóxico, né, de consumo exagerado, de fazer o que o outro faz, sem você ter discernimento do que é fato, né? Do que é fato, do que é verdade, do que é realmente verdade. E ainda vai favorecendo, as pessoas ficam doentes, adoecem de forma psíquica com isso, porque eu quero o que o outro tem, eu quero fazer o que o outro faz, né? Porque vai causando essas comparações. Então, acho que esse cuidado que a gente tem que ter, né? De
de tudo que a gente vê lá na rede social, de usar o filtro, de a outra tá linda, eu também quero ser igualzinha, né? Igualzinho, então esse cuidado, senão as pessoas vão ficar doentes. Mas o texto que o preletor Milton leu no começo, né? O texto que a preletoria escreveu, ele fala algo muito, muito especial, né? São características únicas. Meu nariz é único, né? Meu jeito de falar. Claro que eu posso aprender, ninguém está falando isso, que eu não posso aprender e melhorar as minhas habilidades e as minhas competências, mas há características que são expressões de Deus e que florescem nessa individualidade chamada Silvana, nessa individualidade chamada Milton e na individualidade do amigo que nos acompanha, né? E aqui no artigo tem nesses sentimentos que as pessoas vão tendo, principalmente os jovens, né? Se eles não cuidarem desses sentimentos, eles vão se sentir sempre fora, excluídos, eles vão muitas vezes sofrer violências, até pelo fato, se eu me sinto diferente, se eu me sinto menor, se eu me sinto fora, né, inadequado nos ambientes, e essa energia vai atrair as pessoas que vão terminar olhando para você, é isso mesmo, você é inadequado, você é feio, né? Você não merece estar aqui nessa escola com a gente, nesse ambiente, e isso vai fazendo com que os jovens tenham depressão, né? Que sofram violência, enfim, uma série de assuntos, de coisas que acontecem hoje no mundo de baixa estima, né? Tudo isso vai acontecendo com os jovens se eles não acreditarem que cada um tem o seu jeito, a sua característica, a sua formação, mereceu nascer nessa família que tem, com esses pais que tem, no mundo que vive e tudo mais, né? Então, essa construção interior de cada um, eu creio que nós três fomos construídos dentro da Seitinoyeira. Então, cada um sabe o quanto teve que trabalhar isso, né? E hoje a gente olha para nós e fala assim, nossa, que nós podemos fazer para os jovens hoje não terem o desejo de se suicidarem, de saírem da escola, de terem medo das pessoas, né? Porque hoje tem pessoas que têm medo de pessoas porque não sabem conviver justamente porque perderam essa autoconfiança no próprio ser humano, porque não consegue ter essa consciência, lidar com tudo isso. Então, nós três olhamos para nós e falamos, puxa, de que forma nós podemos trabalhar na divulgação da Seitinoye para que esses jovens de hoje não tenham esses sentimentos, né? Porque nós sabemos o quanto nós sofremos na vida para chegar aqui, aonde a gente chegou com o treinamento da Seitinoye. Talvez se a gente não tivesse nesse treinamento, talvez não fôssemos quem somos hoje, né? Então a gente fala para os jovens hoje assim, a gente fala para todo mundo, né? Mas assim, direcionando hoje para os jovens, a gente fala, vai para o seminário na academia, né? Vai para os seminários para jovens nas academias da Seitinoye, que com certeza lá você vai encontrar outros jovens que passam por essas mesmas dificuldades, esses mesmos sentimentos, e juntos cada um vai descobrir o seu caminho de filho de Deus. Então a gente está sempre falando, vai para a academia, que a academia o treinamento na academia vai auxiliar você a eliminar todos esses sentimentos negativos. Então eu creio que isso é fundamental, a gente orientar os jovens, todas as pessoas nesse sentido, né? Você sabe que no meu processo de perder essa timidez toda que eu relatei, ainda eu me considero um pouco tímido, né? Mas o seminário na academia de treinamento espiritual, ele se fez muito importante. Não que eu tenha saído de lá falando à torta e direita, um grande orador, etc., não. Mas o que, em primeiro lugar, no seminário de treinamento me provocou foi me enxergar como filho de Deus e potencializar o meu sentimento de manifestar esse Deus através de uma missão. E essa missão é o desejo de fazer o bem. Sim. Porque até então, eu participava das atividades da associação local, ia na associação local, mas como eu tinha muito medo,
E eu chegava um pouquinho atrasado na L, já para escapar um pouquinho daquela recepção, que a gente é bem recebido na associação local, muito obrigado, né? Eu tinha vergonha, então, de fazer reverência, dizer muito obrigado. Então, eu chegava atrasado, sentava lá no fundo e saía um pouco mais cedo para não poder conversar com ninguém, né? E aí, a partir do momento em que participa de um seminário e desperta sobre a sua missão, você fala, poxa, as pessoas que estão lá, elas também têm esse desejo de fazer o bem. Então, aqui também que eu vou começar a exercer o meu filho de Deus de fazer o bem. Então, aquele convite que os presidentes de AL sempre faziam para você fazer uma leitura de uma revelação de vida, uma apresentação, eu falei assim, eu acho que aqui é o começo, né? E o primeiro convite que eu aceitei foi fazer a leitura das normas fundamentais dos praticantes da Seitinoye. Quem ficou curioso, acesse o nosso site sni.org.br/onde encontrar. Procure uma regional que fica mais próxima de você, ligue para lá e saiba onde tem uma reunião de associação local e participe de lá. E lá você vai conhecer as pessoas lendo normas fundamentais praticantes da Seitinoye. Silvana e Yara, o que eu treinei para fazer essa... Eu treinava, eu lembro, é assim, no meu caso, eu vivia assim, eu sempre digo que eu estava desse lado, vocês estão aí. Aqui no nosso meio, digamos que tinha um abismo. E eu tinha que pular. E eu não conseguia pular. Não conseguia. Eu estava do lado de cá. Triste, baixinha, feia, gorda, do olho torto, pobre. Eu vivia esse mundo, né? Eu vivia esse mundo. Tinha outro mundo. E aí Deus falou assim, não, você vai para outro mundo. Aí Deus chegou e falou assim, você vai para um outro mundo, só que você vai chegar lá e você não vai aprender as coisas no seu tempo. Você vai chegar lá e já vai ter que aprender tudo da noite para o dia, porque você não pode mais perder tempo. Aí Deus falou assim, e pula, me empurrou, só que teve que empurrar, não adiantou falar, tá? Só falar foi pouco. Me empurrou, eu fui para o outro lado. Quando eu cheguei do outro lado, sabe aonde eu fui parar? Porque eu não falava nada mesmo, tá? Nada. Eu muda, calada, não sabia falar, nada. Não sabia escrever, não sabia nada. Aí eu pulei, chegou lá, eu apareci, presta atenção nessa. Essa história é boa, tá? Eu apareci, me chamaram, meu irmão, o Bodhisattva que reflete os sons do mundo, tá? Ele me chamou para uma reunião da Seitinoye, que ele já participava, que era uma reunião de posse de presidentes regionais. Presidentes regionais. Era aquela posse toda que todo mundo vai bonito para regional e todo mundo fala e tem os discursos, apresenta todas as pessoas. Fui eu nesta reunião. Aí sentei lá e fiquei. Mas que será que eu estou fazendo aqui? Penso eu, né? Daqui a pouco chega o meu irmão e diz assim, é o seguinte, você levanta daí. Isso porque o meu irmão é calmo, ele é o contrário de mim, ele é bem calmo, tranquilo. Você levanta daí e você vai falar com o preletor José Pereira Cardoso, que todo mundo conhece. Vai lá falar com ele, porque eu acabei de indicar você para participar da Associação dos Jovens. Você vai ser a secretária da regional. Nessa hora, quase que eu dei um grito, tipo assim, que isso, né? Aí eu olhei para o José Pereira Cardoso, ele estava com os livros na mão, assim, eu falei, nossa, será que é a Bíblia? Eu pensei, né? Será que é a Bíblia? Aí eu levo, e sabe quando você levanta e alguém te empurra, vai, e você foi? E eu fui. E aí, naquele dia, eu fui apresentada para as pessoas como parte de uma equipe, sendo que eu nem tinha visto quem era a presidente da regional, que era a preletora Deise Cáceres. Nunca tinha visto ela, nunca. Eu vi ela lá naquele dia pela primeira vez. Foi assim que eu comecei na Seitinoye, tá? E aí eu treinava, escrevia tudo que eu queria falar, as palavras de boas-vindas na reunião, treinava, chegava na hora, dava um branco, eu levava o papel, mas que eu falava. E aí eu brinco, né, que hoje eu falo pelos cotovelos mesmo, né, se tem que mandar eu parar de falar, senão eu não paro, e isso foi a Seitinoye, a Associação dos Jovens, que deu esse... Isso é tão importante porque, imbuídos desse desejo de fazer o bem,
Só esse sentimento vai atrair pessoas também com o mesmo sentimento, que é a lei de Exatamente. atração dos semelhantes. Exatamente. E aí, quando você termina de realizar, por saber também que todos passamos por essas atividades, as pessoas incentivam. É. Eu não sei qual foi a minha leitura da norma fundamental, mas quando acabou, todo mundo estava vibrando pelo fato, talvez, daquele menino que ficava no fundo quietinho, saiu de lá e foi fazer a leitura, mas vibrando e incentivando. Parabéns, né? Parabéns pela sua leitura. E aquilo vai enchendo você de autoconfiança. E as Exatamente. pessoas acreditam muitas vezes no nosso potencial, chamando para mais atividades, né? Sim. Você não escapa. Sim. Porque aí depois da norma fundamental vem para uma revelação divina, que é um pouco maior, depois vem para uma apresentação, até o dia, preletoras, que eu fui convidado para ser apresentador de um seminário para crianças. Nossa. Ui. Seminário para crianças, para os amigos que ainda não participou das atividades, não é só anunciar as atividades que você tem num seminário. Sabe aquelas canções que a gente faz dancinhas? A gente tem que fazer essas dancinhas. Meu Deus. As dancinhas de hoje, As né? dancinhas. Você teve que aprender lá atrás. Eu já era tiktoker já desde aquela época do seminário de criança. Brincadeira. Mas foi também uma lição. Esse foi o meu empurra, Silvana. Foi um pouquinho mais fraquinho que o teu, mas foi o meu empurra para exercer perder, né? Toda essa timidez e ter essa autoconfiança. E é interessante, né? Porque quando a gente sobe no palco, principalmente num palco da Saint Noé, é Deus que guia e orienta, não é a gente mesmo, né? Sim. Porque a gente fica imbuído desse propósito de fazer o bem, né? Eu vejo um ponto que é fundamental, que está na matéria da revista, que é justamente o sentimento de culpa e de autopunição. Que nós somos capazes de perdoar os demais, mas o treinamento de perdoar a si mesmo é um outro treino muito difícil. Então eu vejo que muitas vezes nós vamos acumulando esses sentimentos de culpa, de autopunição, e às vezes as pessoas elas não têm sucesso, não deslancham na vida profissional, na vida afetiva, enfim, né? Nos vários aspectos que as pessoas, nos vários papéis, né? Nos vários palcos que as pessoas exercem, elas não conseguem ter sucesso, porque lá no subconsciente tem um sentimento de que sou culpado por uma coisa que fiz lá na infância, né? E às vezes a gente conhece pessoas com 80 anos, né? Muitas vezes, que estão sofrendo ainda por um sentimento assim. Então eu vejo que esse é um ponto fundamental de trabalharmos em nós mesmos, que é esse perdoar a si mesmo. Olha, eu estou ouvindo vocês, quero fazer um contraponto aqui. Não tive problema nenhum, de verdade. Eu conheci a Seitonê pequena, fui à reunião de crianças e tudo mais. Então, a gente tinha relato de boas ações, eu gostava de ir lá. Meu nome é Yara Regina, devia ser Yara Aparecida nessa brincadeira, né? Eu nunca tive esse problema. No entanto, no meu ambiente, a Seitonê sempre foi meu ambiente de conforto, meu ambiente em que eu, até hoje, né, me sinto, é minha casa. Quando eu estava na escola, essas comparações, eu nunca falei mal, sempre apresentei bem os trabalhos e tudo mais. Mas, embora não parecesse, eu era uma menina tímida e me tornei uma mulher tímida. Embora na Seitonê ia apresentando convenção nacional para 10 mil pessoas, 2 dias cantando a capela no palco da Portuguesa de Desportos, no meu interior eu era uma mulher tímida. Eu vou chorar, só de lembrar. Então, eu decidi que eu ia viajar para romper a timidez. Eu comecei a viajar sozinha e aí já tem um trecho grande aí de vida, porque eu tive filhas também nesse ínterim, né? E eu me considerava muito altiva, muito dona de mim dentro do ambiente Seitonê e dentro do meu ambiente profissional. Se eu tivesse que divulgar de uma forma mais firme ou falar da Seitonê de uma forma mais firme, eu tinha que vencer, sei lá, que expressão, matar um leão por dia, sei lá, essas expressões que... Então eu comecei a viajar mesmo, né? Mochila nas costas e viajar, e aí apareceu uma pessoa nova.
Meu Deus, já sou da Seitoneia, já apresentei eventos, sou preletora, sei lá, sou tudo isso aí. E aí eu ficava pensando, oi, meu nome é Yara. Você vai procurar um hostel? Será que eu posso ir procurar com você? Eu ficava mentalizando isso horas, horas. E chegava ao ponto de não fazer nada. Eu cheguei ao ponto numa viagem internacional, eu estava em Madrid, de passar um dia dentro do hotel, porque eu não sabia o que eu ia fazer andando, porque eu não sabia com quem eu ia falar. E aí, por que que eu passo por isso, né? Hoje é outra história, outra Yara, né? Graças a Deus é outra Yara. Graças ao ensinamento da Seitoneia também essa porta se rompeu. Não é para não fazer normas fundamentais, viu, meu povo? Pode ir, pode ir para a associação, mas a gente entende também que às vezes esse é um degrau e a gente vai precisar superar muitos outros, certo? Exatamente. Você sabe que, refletindo o que você trouxe pra gente, eu também compartilho desse sentimento. Porque o fato de ter feito as normas fundamentais, a ter apresentado o seminário, ou até ter avançado dentro das atividades da associação local, eu tive que trabalhar também externo à associação local. Porque é uma coisa que você cria também um ambiente seguro e também por estar num palco sagrado, você está guiado por Deus. Mas a partir do momento que você sai daquela associação local, eu tive dificuldades, ainda assim, de conversar com colegas da faculdade, de conversar com colegas, de sair em festas e dialogar com as pessoas, que é o segundo passo de pegar a atividade dentro da associação local e transpor para o seu ambiente do seu dia a dia, né? Então, isso também é sido trabalhado através do seu exercício da autoconfiança. E mais, né? Por isso que a importância, o valor inestimável dos bons amigos no livro dos jovens. Sim. Nas associações locais, está tudo imbuído do mesmo propósito. Então, eles acreditam no seu potencial e eles te elogiam. Muitas vezes, no ambiente externo, você vai trabalhar os seus sentimentos para atrair isso, atrair as mesmas pessoas do mesmo propósito. E aí você vai colhendo os bons amigos no seu dia a dia. Então, esse exercício da autoconfiança é infinito, né? A gente vai seguindo em frente. E isso que acho que é importante, né, Sil? E um outro ponto que é importante, que outro dia eu li um trechinho no Convite à Felicidade, que o mestre fala o quanto nós falamos, Deus te abençoe, mas às vezes a gente não faz isso com a gente. Então ele tá mostrando que todo dia eu estou sendo abençoado por Deus, eu estou sendo neste agora eu estou sendo abençoado por Deus. E esse agora que a gente fala na Seitoneia, que é o agora eterno, é o agora todo dia, toda hora, né? É agora estou sendo abençoado, agora estou sendo abençoado. E quanto mais eu acredito que sou abençoado, mais eu tenho essa energia, essa vibração e essa luz e eu vou atraindo os bons amigos, que isso é importante, né? Um jovem ter esses amigos que dão exemplo, né? E esses dias o Arthur teve uma fala em casa, que ele vai fazer agora 16 anos, e ele falou assim, eu falei, o que você quer para o seu aniversário, que vai ser agora? Eu vou convidar alguns amiguinhos da escola, tal, né? Aí depois, e aí, você já decidiu quantos amiguinhos? Eu decidi que eu vou convidar um amiguinho só. Que eu só vou convidar um. Mas por que você só vai convidar um? Porque eu decidi que eu tenho que agradecer ele por ele ser meu amigo. Então, só ele que vai vir na minha festa. Olha o sentimento dele. Então, ele é o meu convidado único e o mais especial de todos, porque eu quero agradecer por ele ser meu amigo. Fiquei eu pensando, que fala que ele, né, que sentimento de maturidade, de espiritualidade, de confiança, tal, puxa, de gratidão. A minha festa só vai ter um amigo só. É só esse que eu quero. Ele já me basta aqui me fazendo companhia. Eu falei, que exemplo que ele deu. Eu fiquei pensando, nossa, eu treino da Seitoneia, né? Porque às vezes a gente acha que os filhos não estão captando aquilo que você está trabalhando, que você está falando, que você está fazendo, né? E de repente ele veio com esse espírito profundo de gratidão. Então, quer dizer,
Aí eu faço a leitura assim, é um jovem que vai sempre atrair grandes amigos, com esse espírito, né. Então primeiro eu faço, primeiro eu me entrego, primeiro eu faço a minha doação, né, de amor, de gratidão, de bênção, e eu vou atraindo, né. Então, por isso que é importante esse espírito, porque senão a gente, como diz o artigo, às vezes os jovens, as pessoas, de uma forma geral, se envolvem com amizades que não são adequadas, né, e vão se perdendo no meio do caminho com exemplos que não são corretos, né. Então acho que por isso que a gente fala, lê o livro dos jovens 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, que é justamente esse capítulo que o preletor Milton falou, né, como ter bons amigos, né, como atrair bons amigos, é esse espírito que o mestre fala. E inspirados na Silvana e principalmente no Arthur, que agradece os amigos, nós temos muitos amigos que nos acompanham Sim. e nos escrevem, Silvana, relatando as suas vivências, curtindo, compartilhando este vídeo. E é hora de agradecê-los então, Yara. Sim. A Silvana já deixou aqui tudo prontinho pra gente, então o nosso agradecimento especial no programa de hoje ao Belardo Almeida, Karina Moreno, Kelly Pereira, a Cristiane Riga, a Ana Cristina Coutinho Stronger. Desculpa, Ana, se eu falei errado o seu sobrenome, mas muito obrigado por compartilhar suas vivências com a gente. A Sueli Santos, o Paulo Alfredo Duarte Filho. Quem mais, Miltinho? A Tânia Rodrigues, o Eliezer Batista Macedo, o preletor Jorge Kazumi Ura, o Marcelo Roberto Cordone e a Marisa Mie Matsunaga. Yara. Então é assim, amigo, se você quiser compartilhar com a gente todas as emoções vividas durante a sua audiência, né, no programa Vivência, você faz assim, manda um e-mail pra gente, sncast@sni.org.br. Pode deixar também seus comentários no chat, a gente lê todos eles, fica muito contente de saber que as palavras que são ditas aqui, elas chegam ao seu coração, porque tudo aqui é feito com muito amor, certo? Certo, muito obrigado aos amigos que nos acompanham. Dando prosseguimento, Sil, você falou, a gente está no caminho da autoaceitação, e dentro dessa autoaceitação, quanto a gente pode interiorizar, principalmente aquelas pessoas que a gente convive, que têm opiniões diversas da nossa. Mas eu quero pegar não só de opiniões diversas, mas aquelas pessoas que no nosso dia a dia, elas trazem no nosso dia a dia o hashtag pronto falei. Não, eu preciso falar para corrigir, e aí normalmente ela pega só os aspectos negativos. E o quanto é importante a gente, como lidar com essas observações das pessoas, para a gente não interiorizar e acreditar que a gente é realmente aquilo que a pessoa está dizendo, mas melhorar. Como fazer, Sil? O que a gente não pode é tudo que a gente ouve à nossa volta, nós pegarmos como verdade. Puxa, eu tenho que ter a verdade, que é a verdade verdadeira, digamos assim. Essa é a minha verdade, essa é a verdade correta, tá? Então, e a gente, se eu não tenho esse espírito de ter os meus valores, os meus conceitos do que é certo, do que eu posso, do que eu devo fazer, do que é o meu caminho. Eu tenho esse caminho, então eu tenho que ter uma convicção muito forte nesse meu caminho, porque senão eu vou me envolvendo com as opiniões alheias, com as opiniões das pessoas, e aí eu passo, mas será que essa verdade, ela é certa? Será que não é o que a outra pessoa está falando? Não. Eu ouço tudo, vejo tudo, filtro aquilo que é importante, aquilo que me serve de lição, e o que não serve eu descarto imediatamente. Eu não posso trazer conceitos que, entre aspas, são duvidosos, que é a verdade que o outro acha que está certo, né? Então a gente tem que ter esse caminho. Então a gente sempre orienta as pessoas nesse aspecto. O que é correto? O que é justo? O que é certo? É o Filho de Deus que é justo, que é certo, que é correto. O que não é do Filho de Deus não é justo, não é correto. Então a gente descarta, tá? Então a gente tem que ir tomando essa força, essa firmeza, digamos assim, né?
Porque senão a gente começa a, a ir gravando na mente, vai trazendo, né? Daqui a pouco você olha e fala assim, meu Deus, que caminho eu sigo, né? Que o caminho eu sigo. Então a gente tem que aprender o caminho correto das coisas. E o caminho correto é o caminho verdadeiro do Filho de Deus. Esse é o caminho que eu sigo. Eu sigo essa orientação, né? E nesse livro, Um Futuro Brilhante Nos Espera, do professor Seicho, né? Tem um artigo que mostra exatamente essas questões, assim, né? Como as pessoas veem as coisas, que leitura que elas fazem e de que forma que nós lidamos com isso. Então, ele fala de um jovem, na página 17, que ele sofria desde pequeno de dermatite, né? E ele passou a ser vítima de maus tratos na escola, por causa da aparência, porque o valor do outro era pela aparência, tá? Então, e aí ele foi interiorizando os valores dos demais em relação a ele. Ele coloca aqui no livro. Chegaram a fazer até um enterro de brincadeira. Os colegas colocaram um vaso de flores na carteira da escola, né? Escreveram algumas palavras de despedida, tipo assim, você não serve para estar aqui. O que você faz aqui? E aí ele ficou nervoso, né? E quanto mais ele ficou nervoso, sem saber lidar com a situação, aí que esses maus tratos, eles se intensificaram, né? Por quê? Porque ele olhou aquilo e ele se maltratou também, né? Com a fala dos demais. Ele deixou-se ser influenciado, né? E aí esses atos de maldade são a tendência maluca de quem fica observando a parte física, né? E tendo isso como motivo, passa a considerar o outro como uma pessoa defeituosa, mas é um defeito de caráter, né? E aí o professor Seicho coloca, por que se comportam dessa forma? Justamente porque não conhece essa verdadeira natureza do Filho de Deus. E aí ele vai colocando sobre isso, né? Ele vai falando assim, que esses jovens diziam para ele que ele era deprimente, né? Que o mundo, na verdade, não precisava de alguém assim. Olha, alguém que ouve isso, né? Puxa, você é uma pessoa deprimente. O que você faz aqui? Você não devia estar aqui. O quanto ele deve ter sofrido nessas questões. E aí, nesse sofrimento todo, ele começou a ter medo das pessoas, ele não quis mais ir para a escola, ele chegou a cortar os pulsos, tá? E aí foi nesse momento que ele conheceu os livros da Seicho-no-ie, né? Ele começou a ler os livros da Seicho-no-ie, e dos livros da Seicho-no-ie, ele foi orientado pela própria mãe. Aí entra a mãe, né? Que a mãe é a salvadora, né? A mãe é o subconsciente do lar, como o professor Masaharu Taniguchi fala. Então a mãe disse, vá num seminário da Seicho-no-ie, vá num seminário de treinamento espiritual. E esse jovem foi. E aí nesse seminário, como a gente já falou aqui, mas é bom a gente reforçar o valor da academia nessa reconstrução, né? Então, esse negativo foi se transformando em positivo, e aquilo que era uma situação ruim, infeliz, que ele vivia na escola, que para ele se sentia fracassado, ele se sentia perseguido, e aí ele foi compreendendo o porquê da posição daqueles outros jovens, né? E aí ele foi orientado nesse sentido, olha só, que ao invés dele visualizar na mente o sofrimento que ele passava com os demais, que ele devia inverter, visualizar, agradecer, visualizar uma outra cena, um outro cenário de amizade, de alegria, né, de elogio. E aí ele começou a fazer esse treino. E aí ele também foi, olha a recomendação, ele foi recomendado que ele devia perdoar esses jovens também, né? Que esse perdoar, quem perdoa é o Filho de Deus que perdoa. E aí o que aconteceu? Ele foi nesse treinamento, revelação divina da grande harmonia, né? Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra, e foi trabalhando esse
agradecer. E o que aconteceu? No dia da formatura, esse jovem que liderava, né, esse bullying todo, veio pedir perdão para esse jovem. E aí ele continuou no treinamento dele, aí passou a frequentar a Seitinoye, a fazer as orações, e aí virou um colaborador, né? Aí ele começou a ler a revelação divina, né? Ler a revelação divina. Foi treinar ali a revelação divina, enfim, né? Esse jovem realmente encontrou o caminho dentro da Associação dos Jovens, dentro da Seitinoye. Então, ele aprendeu a lidar com todas essas diferenças, por quê? Porque cada um está no seu treinamento, na sua evolução individual, então a gente olha para o outro e vai ter empatia de entender o porquê que se comporta dessa forma, né? Porque isso não é comigo, né? Isso faz parte do momento dele, de se sentir fraco. E para se sentir fraco, eu preciso oprimir, prejudicar, ofender alguém para eu me sentir forte. Então, era essa ideia que o outro tem. Então, se eu tenho essa compreensão, eu vou perdoar e falar assim, ele está no treinamento dele e ele vai aprender, porque eu vou visualizar essa pessoa e ele vai captar a minha energia e ele vai se transformar. Então, é essa linha, é esse treinamento que nós temos que seguir para aprender a lidar com tudo isso. Sensacional. O senhor, quero aproveitar a sua experiência. Os amigos que nos acompanham, a preletora Silvana, ela rege o departamento de seminários da Seitinoye do Brasil, que promove vários seminários nas 7 academias espalhadas por todo o Brasil. Aliás, para participar de é só acessar o nosso site novamente, sni.org.br/academias, e se programe para participar do próximo seminário de treinamento espiritual mais perto da data que você está até o local para você participar. Mas eu quero aproveitar porque a gente hoje trabalha muito com a questão dos feedbacks do trabalho. Sim. E aí a gente tem que dar feedback para a pessoa melhorar o seu trabalho. E dentro da sua experiência de seminários, você ouve muitos feedbacks das pessoas que estão conhecendo os seminários. Como discernir ali do quanto a gente pode melhorar o trabalho do seminário e do quanto aquele eu falso da pessoa ela está se desintegrando? E quando se desintegra, às vezes a pessoa se desintegra nos últimos momentos de reclamação, de dificuldade, de angústia, mas é que está sendo eliminado ali e ele vai desintegrar. E aí, como lidar com isso, trazendo também na sua experiência profissional e ajudar os amigos também no ambiente corporativo, no dia a dia, para lidar com esses feedbacks negativos? Sim, isso realmente acontece. E a gente percebe que esse momento de feedback negativo é justamente essa explosão interior mesmo, essa autodesintegração da ilusão. Eu já vi muitas cenas de pessoas gritando pelos corredores da academia, tipo, isso aqui é uma prisão, eu quero ir embora, e sai correndo, sai gritando, né? Então, a gente assiste essas cenas de pessoas que sofrem e que gritam, porque não estão conseguindo lidar com aquilo que elas estão ouvindo, né? Porque ainda o falso eu toma conta e ela não consegue ouvir. E aí ela tá ali tentando, mas o falso eu tá se sobressaindo, o negativo ainda está se sobressaindo. E é um processo, então às vezes não é 1, não é 2, não é 3, às vezes a pessoa precisa participar de 20 seminários para ela conseguir ter essa compreensão. Então vai um dia após o outro, evento após evento, e cada seminário a gente tem um despertar, né? Puxa, nossa, isso aqui eu não imaginava, né? Eu não imaginava. E aí eu aprendo com aquilo. Aí no outro tem um outro despertar, aí você vai aprender com os relatos das pessoas, com os relatos dos orientadores, o convívio nos alojamentos, que também é o treinamento, né? Porque muitas pessoas não querem ir para a academia porque elas pensam assim, eu vou ter que dormir com pessoas que eu nem conheço, né? Mas esse é o treinamento. Lá no ambiente do alojamento, às vezes o aprendizado ele é maior, de você ouvir as pessoas, ver os relatos das pessoas, e às vezes você olha para dentro da gente e fala assim, nossa,
Eu achava que eu tinha problema, que eu tinha dificuldade. Olha a história dessa pessoa. Então, normalmente esses feedbacks, eles são dessa forma. Mas eu vou te dizer que 90% vem com esse sentimento. Puxa, que glorioso tá aqui. Você não consegue imaginar o quanto eu consegui mudar e transformar a minha vida. Esses tempos eu encontrei uma jovem que ela queria ir no seminário do perdão. E tudo dava errado para ela, sabe assim? Inconscientemente, ela conscientemente queria, mas inconscientemente não. Então ela disse que errou o caminho, que demorou horas para chegar, que foi uma complicação danada para ela chegar. E com ela aconteceu justamente isso que o preletor Miltinho falou. Tudo que falava, ela sofria mais. E aí ela foi embora e falou assim, se é para sofrer assim, nunca mais eu vou. E aí eu encontrei ela um tempo atrás, numa regional, e ela falou assim, queria te contar uma história. Ela me contou o que tinha acontecido com ela, mas eu pensei que eu ia me libertar, né? Que eu ia me salvar dos meus problemas, das minhas ilusões, e aconteceu o inverso. Aí eu expliquei para ela esse processo todo, né? Do que vem aflorando do subconsciente, desses sentimentos todos que vêm tudo de uma vez, e parece que é uma tempestade que dói, que a alma dói, né? Mas isso é só o começo, depois isso tudo vai embora e a gente começa a enxergar a luz. Então, você devia ter tido paciência, paciência. Vai doer, né? Vai doer, porque esse processo ele é dolorido, e eu sempre brinco, esse processo são só para os corajosos, para os fortes. Então, seja forte, seja corajosa, que isso dói e depois passa. É igual uma tempestade com um relâmpago, com muita chuva, e que dá um medo, e daqui a pouco já foi e o sol vem. Então, acredite que o sol virá e tudo vai se transformar. Então, o treinamento espiritual é esse. Então, para quem está nos assistindo, tenha esse sentimento, esse pensamento. Pode doer, mas tudo vai embora. Toda essa dor, todo esse sofrimento vai embora. E aí, aqui no meu artigo, né, fazendo a propaganda aqui da revista Mundo Ideal, do mês de novembro, um trechinho do livro dos jovens, né, que esse é uma receita de ler 10 vezes, no mínimo, tá? Ele diz assim, os fortes traçam para si mesmos o programa de sua vida, tá? Vou dizer aqui para o pessoal que está em casa. Ao passo que os fracos nada fazem além de caminhar conforme o programa traçado pelos outros. Aquele que traça seu próprio programa de vida consegue tornar-se dono de si mesmo, mas aquele que segue o programa traçado pelos outros estará sempre na condição de escravo, né? Então, a orientação, a dica é, faça o seu programa, tá? E dentro desse seu programa, o treinamento é seminário na Academia da Seite Noyer, e agora no final do ano nós teremos seminário do Renascimento em todas as academias. Olhem lá no nosso site, 2 e 3 de dezembro, e na Academia de Biúna será nos dias 9 e 10 de dezembro. Entrem no site, faça a sua inscrição, que nós nos encontraremos lá na academia, pessoalmente, Seminário do Renascimento, que vai dar aquele sentimento de esperança. Esperança para que 2024 seja o melhor ano da sua vida e que tudo isso aqui que nós estamos discutindo já não vai mais existir, porque você vai estar se autoaceitando em todos os aspectos da sua vida, porque você é filho de Deus. E esse filho de Deus, ele é capaz, né, de superar, de romper quaisquer dificuldades, quaisquer obstáculos e realizar todos os propósitos, tá? Então, o caminho da luz está aí, né? O caminho da luz está aí. Basta que a gente reconheça, né? O treinamento é reconhecer. O treinamento é aceitar-se como filho de Deus. Literalmente
Renascimento, Yara, esse Renascimento. seminário. Renascimento. Uau! Mas eu quero saber, então, como é que a preletora renasceu como filha de Deus. A preletora trouxe as questões financeiras, a Sim. questão da altura, a questão do estrabismo, trouxe esses aspectos lá no começo. Não dá para a gente não saber como é que foi esse renascimento. Eu creio que esse renascimento foi todo dia. Eu fico pensando que o pular o abismo foi já o primeiro, e aí eu comecei o meu renascimento não treinando os meus problemas interiores. Eu já comecei ajudando com as outras pessoas. Então, eu já comecei na prática da Seitinoye, que é a dedicação de amor. Então, das 3 práticas religiosas importantes, né, da meditação Shinsokan, da leitura dos livros, das sutras sagradas, eu já fui direto para a dedicação de amor ao próximo. Então, eu creio que esse meu renascimento foi todo dia nesse trabalho, né? Então, as campanhas de levar os jovens para a academia da Seitinoye, levar para as convenções nacionais, e acho que esse foi o renascer de todo dia, porque eu olhava para os jovens e eu pensava assim, não posso deixar acontecer com os outros jovens o que aconteceu comigo, eu não posso deixar com que os outros jovens tenham a vida que eu tive, que só conheceu a Seitinoye aos 28 anos, né? E até lá eu tive que passar por uma série de coisas por não reconhecer que era filha de Deus. Então, eu não posso. Então, quanto mais me dava esse sentimento não posso, aí nascia em mim uma força. E essa força que eu julgo ser esse renascimento do todo dia, né? Então, lotava as caravanas para as academias, no meu tempo de presidente regional, levava muita gente, assim... levar muita gente era levar 80, levar 100, assim, de uma vez só, tá? Não era o ano inteiro, não, tá? Era, assim, um seminário levar 80, com esse sentimento, tá? Então, porque quando eu fui pela primeira vez na academia, eu tive esse renascer no primeiro, esse despertar, que eu quero fazer o mesmo trabalho que esses preletores fazem. Então, eu tomei essa atitude no primeiro seminário. Eu vou fazer o que esses preletores fazem, tá? E 10 anos depois, e já estava eu lá fazendo aquele trabalho que aqueles preletores faziam, né? Então, eu penso que foi esse o renascimento. E o renascimento foi atuar na Associação dos Jovens. Nós só estamos fazendo propaganda aqui da Associação dos Jovens, né? Mas não é propaganda, essa é a verdade pura, né? Eu acho que o renascimento foi ler o livro dos jovens várias vezes, né? Então, a dica é essa. Não olhar para dentro de si e achar, eu sou a coitadinha, aquela que é pobre, aquela que é baixinha, que é pequena, com o olho torto, que é isso, que é aquilo. Não. Naquela hora eu pensei, se eu tenho esse sentimento, muitos outros jovens também têm. Era o que o professor Miyoshi Matsuda escreveu nos livros dele, né? Do que ele sentia de ser um agricultor, né? De não saber ler, de não saber escrever, de morar num lugar onde não tinha jovens, não tinha outras pessoas, né? Enfim, era isso. Eu me apeguei muito numa fala, num trechos desses do professor Miyoshi e falar, não, eu vou transcender tudo isso, porque deve ter muitos outros jovens com esse sentimento. Então, assim, a gente vai ajudar todo mundo a se livrar de todos esses complexos. Então, eu penso que o meu renascer foi fazer tudo isso. Então, eu queria saber uma coisa, se é para responder a pergunta quem sou eu, de uma forma ampla para os amigos que acompanham, que resposta é essa? Eu sou hoje... eu sou força, eu sou garra e eu sou determinação. O que botar na minha frente, eu posso não saber. Eu vou lá e faço, dou o meu jeito. Então, hoje, essa autoconfiança é plena. A preletoriária pode falar, Silvana, quero que você grave um assunto assim, que é bem complexo.
Ah, tudo bem, eu vou dar o meu jeito, vou fazer. Ah, mas eu não sei nem falar sobre isso, preletoriado, mas eu vou aprender. Então, hoje, eu penso que eu sou esse ser assim. O que for para avançar, eu tô indo. Não me preocupo, não. Com toda certeza. Os amigos que nos acompanham, eu vou revelar o bastidor aqui, ó. Grande parte desse conteúdo que sai no canal do YouTube, antes ele passa por uma revisão para ver se está tudo certinho para ir para o ar. A preletora Silvana é uma das preletoras que nos auxiliam na validação desses conteúdos. Desde já fica registrada aqui a nossa gratidão por validar e assistir tantos e tantos conteúdos maravilhosos, rápido, né? E rápido. Precisa essa mulher, né? Penso, então, que num exercício de prática daquilo que nós conversamos hoje, vale muito a pena que cada um de nós, mesmo aqui na roda, os amigos que estão nos acompanhando pelas diversas plataformas, possamos treinar o autoelogio, o reconhecer todas as virtudes de Deus que já possuímos, fazem parte de nós, e embora talvez pode ser que ela não esteja, não tenha sido expressada ainda, ela faz parte de nós. Nós somos todas as virtudes de Deus. Então, nesse mês, a ideia é você se autoelogiar. Quando eu era criança, meu pai me ensinou a falar assim: sou feliz, sou saudável, sou maravilhosa, todos os caminhos estão abertos para mim. E aí foi assim que eu fui crescendo. Houve os desafios. Até hoje faço eu o meu caderno de autoelogio e vou brincando com isso, pensando no alfabeto, em virtudes de Deus com a letra A, com a letra B, com a letra C. São virtudes infinitas de Deus. Então, o desafio do mês, a tarefa de casa do mês é essa: autoelogie-se. Reconheça as virtudes de Deus que já são suas, são seu tesouro, certo, Milton? Certo. Preletora Silvana, muito obrigado Obrigada. por todas as suas orientações e incentivos. Como é que é? Sou forte? Gigante, poderosa, do tamanho do universo. E essa pessoa sou eu. Com toda certeza, Yara. Muito obrigada, preletora Silvana. Muito obrigada. Nós vivenciamos agora o episódio 31 do podcast Vivências. Eu sou o preletor Milton Suga. Eu sou a preletora Yara Colombo. E este foi o episódio 31 do podcast Vivências. Até o próximo episódio. Tchau, gente. A vida é feita de recomeços e de momentos em que se busca a renovação. Prepare-se para iniciar 2024 com grandes esperanças. Por isso, sinta-se convidado a participar do Seminário Geral, Seminário do Renascimento. Termine o ano de 2023 em grande estilo, tirando um tempo para si e para sua união com Deus, renovando a esperança para uma vida mais plena. Através de palestras e orações, você será direcionado a refletir e agir de modo a ter coragem para entrar em uma nova fase de sua vida. Nos dias 2 e 3 de dezembro de 2023, nas academias de treinamento espiritual da Seitianoye da Amazônia, Pará, Santa Fé, Bahia e Santa Tecla, Rio Grande do Sul. E nos dias 9 e 10 de dezembro de 2023, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitianoye de Ibiúna, São Paulo. E atenção! Para você que participará do Seminário do Renascimento na Academia de Ibiúna, no dia 10 de dezembro, vai acontecer a cerimônia especial de oração perpétua ao apóstolo da Missão Sagrada Espiritual, em idioma português e japonês, a qual participaremos de modo presencial. Seminário Geral, Seminário do Renascimento, a escala da sua jornada até a felicidade para o ano de 2024. Muito obrigado!